Bom dia, flores do dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Gustavo. Bem-vindos à primeira videoaula que a gente vai fazer agora durante esse período de quarentena. Eu fiquei pensando um bom tempo em como que eu ia fazer essas gravações, se eu ia me filmar explicando, mas em química realmente não tem como a gente fazer sem lousa, sem colocar algumas coisas ali para vocês verem. Como eu não tenho uma lousa em casa, né, tô gravando isso aqui da minha casa, eu preferi fazer do jeito que eu tô fazendo agora, né, tô filmando aqui o meu caderno e eu vou fazendo a explicação no caderno, como se fosse a lousa que eu faria em sala de aula, e vocês só vão ouvir minha voz, tá? Em outros momentos ali a gente faz live, a gente faz outras coisas para tirar dúvidas, tá? Mas no momento vamos seguir dessa forma. Então, pessoal do primeiro ano, as aulas que a gente vai ver agora são as aulas 8 e 9 da apostila, né? São as distribuições eletrônicas. Se alguém quiser acompanhar na apostila, tá na página 255, tá? Enquanto vocês vão assistindo esse vídeo, tá? Então, o que são as distribuições eletrônicas? Bom, a gente viu na última aula, no modelo de Bohr, que a eletrosfera do átomo é dividida em camadas, certo? Essas camadas também podem ser chamadas de níveis eletrônicos, tá? Então a gente vai aparecer essas duas nomenclaturas, tanto camadas quanto níveis eletrônicos, né? Quando a gente chama de camada, e isso vocês aprenderam no ano passado, a gente tem a nomenclatura dessas camadas usando letras, né? Então existem 7 camadas eletrônicas, vocês aprenderam que são 7 letras a partir da letra K. Então temos camada K, L, M, N, O, P e Q, certo? Quando a gente vai dar nome para essas camadas, em vez de chamar de camada, a gente vai chamar de nível eletrônico, a gente vai usar uma nomenclatura utilizando números, né? E a camada K, então, que é a camada mais interna, mais próxima do núcleo, ela recebe o número 1. Então, o nível 1 é a mesma coisa que camada K, são só 2 nomes diferentes para a mesma coisa. Camada L é o nível 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Como é que funciona isso na prática? Então, se a gente tem, por exemplo, um núcleo, aqui, um núcleo atômico qualquer, o que a gente vai ter é que a gente tem uma camada eletrônica mais interna. Essa camada, se a gente der o nome de camada, a gente vai chamar de K. Se a gente der o nome de nível, a gente vai falar que é o nível 1. E assim por diante, né? Então, se a gente tem aqui uma segunda camada, essa camada é a camada L ou nível 2. Tem uma terceira camada, a gente tem aqui a camada M ou nível 3. E assim por diante, né? Da mesma forma como a gente já tinha visto. Uma coisa que vocês também já sabem, porque vocês aprenderam ano passado, é que cada um desses níveis tem um número máximo de elétrons que ele comporta, certo? Certo? Isso vocês aprenderam no passado. Lembra aquilo que K cabe em 2, L cabe em 8, M 18, N 32, assim por diante. Então vocês já faziam distribuições eletrônicas ano passado em camadas, né? E vocês sabem que cada camada ou cada nível eletrônico comporta um número máximo de elétrons. Beleza. Agora, o que se descobriu mais tarde foi que, na verdade, cada um desses níveis eletrônicos está dividido em subníveis. Certo? Então, cada uma dessas camadas que você aprendeu, K, L, M, N, O, P e Q, na verdade, dentro delas existem subníveis. E cada um desses subníveis também possui um número diferente de elétrons que cada um pode ter. Tá?
Então, deixa eu escrever aqui para vocês quiserem ir copiando no caderno, para fazer um resumo, para ficar mais fácil. Fiquem à vontade, tá? Então, ó, dentro de cada nível, os elétrons estão distribuídos em subníveis. Também podem ser chamados de subcamadas. Ok? Então, quais são esses subníveis? Então, os subníveis, existem 4 tipos de subnível e a gente dá nomes para eles com letras, né? Então, os 4 subníveis que existem, a gente chama eles subnível S, subnível P, subnível D ou subníveis F. Então, são esses 4 tipos de subnível que a gente vai ter nos átomos que a gente vai estudar, tá? Cada um desses subníveis comporta um número máximo de elétrons. Assim como a camada comporta um número máximo de elétrons, o subnível também, né? Então, vou colocar aqui, ó, o número máximo de elétrons que cada um desses subníveis pode comportar. O subnível S é o subnível menor. Nele cabem no máximo 2 elétrons. Já nos subníveis P, cabem no máximo 6 elétrons. Nos subníveis D, cabem 10 elétrons e nos subníveis F cabem 14 elétrons, tá? Então a gente sempre vai usar essas quantidades máximas de elétrons que cabem em cada subnível para fazer as distribuições eletrônicas. Assim como ano passado vocês decoraram quanto cabe em cada camada, agora a gente vai decorar quanto cabe em cada subnível, ok? Então subnível S cabem 2 elétrons, subnível P cabem 6, subnível D cabem 10 e subnível F cabem 14 elétrons ao todo. Agora, como é que a gente vai fazer as distribuições eletrônicas considerando os subníveis, né? Então, essa é a parte principal dessa aula, né? Que é a distribuição eletrônica em subníveis de energia. Então, a distribuição eletrônica em subníveis de energia, ela vai ser dada da seguinte maneira, né? Vamos considerar, então, que a gente tem as 7 camadas que vocês já estão acostumados. Camada K, L, M, N, O, P e Q. O que a gente sabe é que a camada mais interna, que é a camada K, ela comporta menos elétrons, né? Por que ela comporta menos elétrons? Porque a camada K, ela só possui um subnível, que é o subnível 1s. Ó, tá vendo por que é o subnível 1s? Porque lembra que a gente deu o nome, quando a gente dá o nome de nível eletrônico, a camada K é a mesma coisa que o nível 1. Então, o subnível que está dentro da camada K, a gente chama de 1s. Já a camada L, que vocês viram no passado que cabem 8 elétrons, por que cabem 8 elétrons? Porque ela tem um subnível 2s e também um subnível 2p. Já a camada M, nela existem 3 subníveis, que são subníveis 3s, 3p e 3d. Já no subnível, na camada N, existem 4 subníveis, que são 4s, 4p, 4d e 4f. Notem que a camada K, que é o subnível 1, tem um subnível. A camada
2 tem 2 subníveis, a terceira tem 3 subníveis, a quarta tem 4 subníveis. Teoricamente, isso se mantém. Então a O teria 5 subníveis, a P 6 e a Q 7. Só que a gente não tem átomos que têm tantos elétrons assim. Então, na verdade, as camadas elas são teóricas, mas elas não são conhecidas. Com os elétrons que a gente tem nos elementos que tem mais elétrons, a gente vai ter também na camada O 4 subníveis. Subnível 5S, 5P, 5D e 5F. Já no nível P, a gente vai ter 3 subníveis, 6S, 6P e 6D. E, por último, na última camada, né, no nível 7, ou camada aqui, a gente tem 2 subníveis, 7S e 7P. Então, esse é um diagrama que a gente vai usar para fazer as distribuições eletrônicas. Tá? Só que tem uma coisa importante. Né? Então, na verdade, duas coisas importantes. Daqui que vem o número máximo de elétrons que cada uma daquelas camadas comporta, que vocês viram no passado. Ó. Na K só tem o subnível 1S, e aqui no subnível 1S cabem 2 elétrons. Na L, a gente tem um subnível S e um subnível P. São 2 elétrons no S, 6 elétrons no P, total 8, que é o que cabe na camada L. Na camada M, 2 no S, 6 no P, 10 no D, total 18 elétrons. E aqui a gente tem aqui 2, 6, 10, 14, considerando então o subnível F na camada N, somando tudo isso dá 32, que é aquele número que vocês viram no passado. Então aqueles números têm a ver com essa distribuição de subcamadas, tá? Agora, como que se faz a distribuição eletrônica em subníveis e por que ela é diferente da distribuição eletrônica em camadas? Porque o que se percebeu, fazendo o estudo de alguns átomos que possuem mais elétrons, o que a gente percebeu foi que a ordem de distribuição eletrônica não respeitava a ordem geométrica, ou seja, o que acontecia? Tem alguns átomos que têm um número de elétrons maior, por exemplo, que começavam a ter elétrons na camada N antes de completar a camada M. Ou átomos que têm elétrons na camada P, mas ainda falta elétrons aqui na camada N, por exemplo. Né? O que viu, então, é que essa distribuição eletrônica ela acontece em ordem de energia, certo? Então, é em ordem do subnível menos energético para o subnível mais energético. E essa ordem de energia é diferente da ordem geométrica. Ou seja, a ordem de energia não é 1S, depois 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F e assim por diante. Né? Então, essa ordem de energia é diferente da ordem espacial, ou ordem geométrica. Certo? E aí, um cara chamado Linus Pauling, né, que foi um cientista, um químico super importante, ele foi quem determinou qual que é essa ordem de energia dos subníveis. Né? Essa ordem de energia ela é uma ordem que segue uma ordem diagonal. Significa o quê? O subnível de menor energia é o subnível 1S, e ele é o primeiro a ser preenchido, então. Depois vem o subnível 2S. Depois vem o subnível 2P e 3S. Olha lá, tá vendo essas setinhas? Então a gente vai seguindo primeiro uma seta, depois a outra, sempre nessa ordem. Depois o 3S vai ser quem? O subnível 3P. Ó, tá vendo que até aqui foi na ordem certa. 1S, 2S, 2P, 3S. Só que agora, depois do 3P, a lógica diria pra gente que o próximo subnível a ser preenchido seria o 3D. Mas não, depois do 3P vem o 4S. Então o subnível 4S vai ser preenchido antes do subnível 3D. Por quê? Embora ele seja mais externo, né, ele é mais longe do núcleo, a energia dele é menor do que a energia do subnível 3D. Então ele vai ser preenchido primeiro do que o 3D. Então depois a gente vai ter aqui, ó, 3D, 4P, 5S. 4D, 5P e 6S. Aí 4F, 5D, 6P, 7S. E por último, aqui, essa última linha diagonal, a gente tem aqui, pegando ali 5F, 6D e 7P. Certo? Então, esse diagrama ficou conhecido como diagrama de Pauling. Porque foi justamente o Linus Pauling que propôs essa ordem de distribuição eletrônica.
tá? Então o diagrama de Pauling, ele é muito importante, tá? Para a gente entender como que está distribuído os elétrons num átomo, e a gente vai usar essa distribuição eletrônica também, ou é usada essa distribuição eletrônica para organizar, por exemplo, a tabela periódica, que é o assunto da próxima aula, né? Então é importante ter esse diagrama. Precisa decorar o diagrama, né? Já disse para vocês várias vezes que nas minhas aulas a gente não vai decorar nada. Então na prova vai ter esse diagrama, no exercício para nota, qualquer coisa vai ter esse diagrama, né? Agora, vestibulares da vida, simulados, etc., nem sempre aparecem, né? Então a gente tem que lembrar. Mas enquanto a gente está fazendo exercício, onde que ele vai aparecer? Então, ó, na apostila de vocês tem esse diagrama. Então aqui, ó, na página 255 tem, ó, tá vendo aqui, ó? Tem esse diagrama. As tabelas periódicas que normalmente a gente recebe, ó, por exemplo, eu tenho duas tabelas periódicas do ângulo aqui, ó. Eu tenho essa aqui, ó, uma tabela de química geral, tem o diagrama aqui no cantinho. Eu tenho aqui uma tabela de química inorgânica, por exemplo, tem também o diagrama aqui. Então esse diagrama vocês vão achar em vários lugares para vocês consultarem, né? Tem na apostila, tem no caderno, caso vocês estejam copiando essa aula, então não vai ter problema, tá? Agora vamos para a parte mais importante, que é como usar esse diagrama, né? Então a gente vai fazer a distribuição eletrônica agora não pensando mais em camadas, igual se fazia no passado, mas a gente vai pensar nessas subcamadas ou esses subníveis de energia, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um átomo, por exemplo, hidrogênio, número atômico 1, ele só tem um elétron, certo? Onde vai estar esse um elétron do hidrogênio? Né? Como a gente viu aqui, a gente vai seguir essa ordem de energia dada por essas setas. Então, o subnível menos energético, que é aquele que vai ter o elétron preenchido primeiro, vai ser o subnível 1s. Então, a gente pode colocar aqui que o subnível, a distribuição eletrônica em subníveis do hidrogênio, esse elétron está no 1s. Mas como que a gente representa um número de elétrons? Beleza, está aqui no subnível 1s, mas a gente sabe que é só um elétron, né? Então a gente representa o número de elétrons que tem em cada subnível, colocando um número aqui em cima, ó, sobrescrito do lado da letra ali do subnível. Então, o que significa? Então, a distribuição eletrônica do hidrogênio, que é o mais simples, só tem um elétron, é essa. Então, a distribuição é 1s1. O que significa? Esse número 1 significa que está no nível 1, ou seja, a camada K, num subnível do tipo S, e dentro desse subnível só tem um elétron. Ok? Vamos fazer do próximo. Vamos fazer do hélio. Hélio, número atômico 2, portanto, 2 elétrons. Certo? Vamos lá. Distribuição eletrônica. Onde vão estar os 2 elétrons do hélio? Ambos cabem no subnível 1s, certo? O subnível 1s cabem no máximo 2 elétrons. Então a gente pode colocar aqui também, ó, 1s, mas agora como são 2 elétrons, a gente vai colocar 1s2, certo? Vamos para o próximo elemento, o lítio. Lítio tem número atômico 3, certo? Portanto, o lítio tem 3 elétrons. Onde vão estar os elétrons do lítio? Sempre, todas as vezes que a gente for fazer a distribuição eletrônica, a gente sempre vai começar aqui em cima, no 1s. Então, o primeiro subnível a ser preenchido é sempre o subnível 1s. No subnível 1s só cabem 2 elétrons. Então eu não posso colocar aqui os 3 elétrons do lítio aqui no subnível 1s. Então a gente vai colocar aqui no máximo 2, certo? Então, dos 3 elétrons do lítio, 2 estão no subnível 1s. Onde que está o terceiro? Aí a gente vai para o próximo. A gente tem aqui o subnível 1s e o próximo subnível é 2s. Então a gente vai colocar aqui o 2s, né? Ao todo ele tem 3 elétrons, então tem 2 elétrons aqui no 1s e mais 1 elétron no 2s. Então, ao todo, o lítio tem 3 elétrons. 2 elétrons no subnível 1s e mais 1 elétron no subnível 2s. Ok? Vamos tentar um átomo que tem um pouquinho mais de elétrons, tipo o fósforo. O fósforo tem 15 elétrons. Vamos ver como é que fica a distribuição eletrônica para um cara que tem 15 elétrons. Olha lá. Então, o primeiro subnível a ser preenchido é sempre o subnível 1s, certo? Cabem quantos elétrons no 1s? Cabem 2. Né? Então, dos 15 elétrons do fósforo, 2 estão no 1s. Qual que é o próximo subnível? Depois do 1s, a gente tem aqui o 2s. Então, vamos lá. 2s. Cabem no subnível 2s também 2 elétrons. Beleza, depois do 2s, se a gente segue a setinha aqui, qual que é o próximo? 2p. Então, os próximos elétrons do fósforo estão no subnível 2p.
né? Lembra, nos subníveis P cabem no máximo 6 elétrons. Então se a gente colocar aqui 2p6, certo? Olha lá, quantos elétrons a gente já distribuiu do fósforo? 2, 4, mais 6, 10. Ainda faltam 5 elétrons. Então vamos lá, depois do subnível 2p vem o 3s. No subnível 3s cabem no máximo 2 elétrons, né? Então aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ao todos a gente já fez 2, 4, 10, 12 elétrons. Faltam 3 ainda para a gente distribuir. Então, quem que vem depois do subnível 3s? Vamos seguir a setinha aqui. Depois do 3s a gente vem para cá, para o 3p. No subnível 3p cabem 6 elétrons, né? Só que a gente já distribuiu 12 elétrons do fósforo. Então aqui no subnível 3p quantos elétrons vão ter? Os que estão faltando. Então se já foram 12, para dar 15 faltam 3. Então aqui o último subnível do fósforo vai ser 3p, 3. Certo? Então os subníveis mais internos sempre vão ter que ter um número máximo de elétrons para aquele subnível. Já o último subnível que a gente preencher, não. Ó, tá vendo que nem sempre o último subnível tem o número máximo de elétrons que aquele subnível pode ter. Os anteriores sim. Então a gente vai completar primeiro um S, quando acabar os elétrons do 1s a gente vai para o 2s, quando acabar os elétrons do 2s vai para o 2p e assim por diante, sempre colocando o máximo de elétrons dentro de cada um desses subníveis para a gente conseguir fazer a distribuição certinho, tá? Mais um exemplo agora que vai ser do ferro, para a gente treinar mais um pouquinho. O ferro tem 26 elétrons. Então vamos começar. O ferro vai ser interessante, porque aí quando a gente faz a distribuição eletrônica do ferro, a gente vai ver que tem algumas diferenças com relação às distribuições eletrônicas que vocês faziam ano passado. Ó, aqui, ó, a gente tem o ferro começa lá no 1s, cabem 2 elétrons. Depois, 2s, cabem 2 elétrons. 2p, cabem 6 elétrons. 3s, cabem 2 elétrons. Depois 2s, do 3s vem 3p. Aqui cabem 6 elétrons. E aqui a gente consegue colocar 6, porque foi 2, 4, 10, 12, 18 elétrons. O ferro cabe em 26. Depois do 3p, quem vem? Olha lá. Antes de vir um 3d, depois do 3p vem 4s. Então a gente vem aqui, ó. 4s cabem 2 elétrons. Aqui tinham sido 18, né? Mais 2, 20, né? Então faltam ainda 6 elétrons do ferro. A gente vai ver onde estão esses 6 elétrons do ferro. Qual que é o próximo? Depois do 4s vem 3d. No subnível 3d cabem no máximo 10 elétrons. Mas a gente já viu que estão faltando 6 elétrons. Então aqui no 3d o ferro vai ter só 6 elétrons. Então a distribuição eletrônica do ferro vai ser dessa forma aqui. Trabalho 3d6. Vocês veem que, né, como a gente tinha falado, o subnível 4s vem antes na distribuição eletrônica do subnível 3d. Né? Embora o 4 esteja ali na camada N, que é mais externa do que a camada M, ele vem antes, porque embora ele seja mais externo, a energia dele é menor do que a desse subnível 3D. Certo? Aí você pode me perguntar, professor, mas eu não posso fazer mais a distribuição eletrônica em camadas igual eu fazia no passado? A resposta é não. E por quê? Vamos ver com a distribuição do ferro por que não pode. Né? Então, ó, eu poderia fazer aqui a distribuição em camadas. Vamos pegar pro ferro, tá? Vamos fazer a distribuição em camadas. Como que a gente faz a distribuição em camadas agora? A gente vai fazer, primeiro, a distribuição em subníveis e depois a gente vai fazer a distribuição em camadas. Então, olha só. Qual que é a primeira camada? É o nível que a gente deu o nome de nível 1. Ou seja, todos os subníveis que tem o 1 na frente estão na primeira camada, que é o K. Certo? A gente sabe que só tem na camada K, só tem esse aqui. Né? Então, a camada K tem o subnível 1s que tem 2 elétrons. Então, a gente coloca aqui que K é igual a 2. Certo? Agora, na camada L, a gente tem os subníveis que eu tenho 2 aqui na frente. Então, a gente vai olhar aqui. Ó. Quais são os subníveis que tem o 2 na frente? É o 2s e o 2p. 2s e 2p, a gente tem 2 elétrons no S mais 6 elétrons no P. A gente tem um total de 8 elétrons na camada L. Né? Vamos para a próxima. Camada M. Né?
Camada M são o quê? Os subníveis que tem o 3 aqui na frente. Não, 3s, 3p, 3d. Vamos somar aqui quantos elétrons tem nos subníveis que tem o 3 aqui na frente. Então a gente tem 2 elétrons aqui no 3s, a gente tem mais 6 elétrons aqui no 3p e a gente tem mais 6 elétrons aqui no 3d. Né? Total, 2 mais 6, 8, mais 6, 14. Então, na camada M a gente tem 14 elétrons. Né? E por último, na camada N, que é a que tem os subníveis que começam com 4, nesse caso aqui a gente tem 2 elétrons aqui no subnível 4s. Então a gente tem aqui N igual a 2, certo? Lembrando do passado, quando vocês estavam fazendo a distribuição eletrônica em camadas, sempre fazia o quê? Para passar para a próxima camada tinha que completar totalmente a camada anterior. Se a gente fosse fazer desse jeito, a gente ia colocar 2 elétrons na K, 8 elétrons na L, e não teria por que a gente colocar 14 elétrons na M e 2 na N. Vocês colocariam o quê? 16 elétrons na M, já que cabe 18, eu poderia colocar esses todos. Né? E aí fica errado, porque a gente sabe que a distribuição eletrônica do ferro no mundo real é essa aqui. Né? Então ficaria errado dessa forma. Tá? A partir dessa distribuição eletrônica, o que a gente pode tirar de importante? A gente pode tirar algumas coisas. Primeiro, qual que é a camada de valência? Essa é uma coisa muito importante. Então, camada de valência é a camada mais externa de um átomo. Tá? Então, a camada preenchida, né, lógico. Né? Então, por exemplo, quando a gente vem aqui para essa distribuição em camadas do ferro, qual que é a camada de valência? Então, a camada de valência é essa aqui. Né? É a N, a mais externa. Né? Então, essa aí é a camada de valência. Tá? Então, como que a gente olha? Se a gente está olhando a distribuição em camadas, é só vir aqui. Agora, se você só fez, a gente não precisa fazer a distribuição em camadas, a gente pode fazer a distribuição só em subníveis. Olhando a distribuição em subníveis, como que eu sei qual que é a camada de valência? Eu vou olhar os números grandes que tem aqui, ó. Tá vendo que tem os números grandes na frente? A camada mais externa é aquela que tem os maiores números grandes. Né? Então, quando a gente olha aqui essa distribuição eletrônica do ferro, qual que é o maior número que a gente tem aqui? Ó? É o 4. Certo? Então, a camada de valência dele é esse nível 4, que é igual à camada N. Certo? Quantos elétrons esse cara tem na camada de valência? Vou olhar aqui. Se a camada de valência é esse nível 4, e ele só tem o subnível 4s2, quer dizer que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Tá? Então, vou colocar aqui também. Ó. Camada de valência, CV, igual a 2 elétrons. Tá? Então, o número de elétrons que tem na camada de valência do ferro é igual a 2. Ok? Outra coisa importante que pode ser perguntado para vocês é sobre o subnível mais energético. Então, camada de valência, a gente está falando da camada mais externa. Então, ela não necessariamente vai ser a última que a gente tem aqui. Eu vou olhar aquela que tem o maior número grande. Agora, a camada de valência o subnível mais energético. Se ele é o mais energético, ele é o último a ser preenchido. Então, quando eu faço a distribuição eletrônica, qual que é o subnível mais energético? É o último que eu preenchi. Então, aqui no caso do ferro, o subnível 3D é o subnível mais energético. E isso tem importância quando a gente for fazer a próxima aula sobre tabela periódica, porque o número de elétrons na camada de valência e o subnível mais energético desses átomos vão dizer pra gente em que família da tabela periódica esses átomos estão, tá bom? Bom, isso aqui é a distribuição eletrônica, então todas as distribuições eletrônicas vão sempre seguir essa mesma lógica. Essa distribuição eletrônica ela vale para átomos neutros, ok? Agora, como é que faz essa distribuição para íons? Né? Então, quando a gente tem um íon, vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, eu vou colocar aqui.
Então, a distribuição eletrônica em íons vai ser diferente para cátions e para ânions, tá? Vamos começar pelos ânions, os íons que têm carga negativa. Se o cara tem elétrons a mais, basta a gente somar o número de elétrons que ele tem a mais com o número de elétrons que ele já tem normalmente, tá? E aí a gente vai fazer a distribuição eletrônica normalmente. Então, ó, vamos aqui, ó, somar o número de elétrons, distribuição normal. Tá? Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio ele tem número atômico 8, portanto ele tem 8 elétrons. Mas a gente pode ter aqui o oxigênio com carga 2-. O oxigênio com carga 2- tem quantos elétrons? Então ele tem 8 elétrons normalmente, mais 2 elétrons que fazem com que ele fique com essa carga negativa, né? Então ao todo esse átomo tem 10 elétrons, certo? Então como é que fica a distribuição eletrônica desse átomo que tem 2 elétrons? Seguindo ali o diagrama de Pauling, vai ser o quê? Primeiro vai ter o subnível 1s, que tem 2 elétrons. Depois o subnível 2s, que tem 2 elétrons. Depois vem o subnível 2p, que cabem no máximo 6 elétrons. Quantos elétrons faltam? Ele tem 10. Já foi 2, foi 4, cabem justamente 6 elétrons. Então aqui vai ser os 10 elétrons do oxigênio vão estar distribuídos dessa forma aqui. Caso ele não tivesse a carga 2-, ele teria 8 elétrons. Como que ia ficar a distribuição eletrônica dele? Iam ser 2 aqui, mais 2 aqui, e aqui em vez de 6 iam ser 4 elétrons. Certo? Então sempre quando a gente vai distribuir para ânions, a gente soma o número de elétrons e já faz direto. Agora, para os cátions é diferente. Tá? Então, para os cátions, a gente vai fazer uma outra distribuição eletrônica. Eu vou explicar aqui por quê. Então, vamos fazer primeiro aqui a distribuição eletrônica do zinco, quando o zinco tem quando está com a carga neutra. Então, ele tem aqui 30 elétrons, né? O átomo de zinco. Se a gente fizer a distribuição eletrônica do zinco, ele vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2. Gente, estou seguindo a ordem ali do diagrama de Pauling. Então, vocês têm aí na apostila, vocês têm no caderno, vocês têm na tabela periódica, então sempre usem um deles para seguir essa ordem. Tem 2s2, depois ele tem 2p6, 3s2, 3p6, desculpa, 4s2 e por último 3d10. Certo? Então o zinco ele tem esses 30 elétrons distribuídos dessa forma. Agora, vamos pensar. Se o cara é um cátion, quer dizer que ele está perdendo elétron. Se ele perde elétron, de que camada ele vai ter? Né? Se a gente for pensar que a gente tem elétrons mais próximos do núcleo e mais longe do núcleo, faz sentido a gente pensar que ele perde esses elétrons da camada eletrônica que está mais longe do núcleo. É mais fácil tirar esses elétrons que estão mais longe do núcleo. Né? Então, sempre quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica de cátions, esses elétrons que vão sair sempre da camada de valência. Né? Quando a gente olha aqui, qual que é a camada de valência? Né? A camada de valência, ela é aqui, a 4s. Né? Então, quando a gente for eliminar os elétrons, a gente vai eliminar os elétrons dessa camada. Né? E não da última aqui, porque a última, embora ela seja mais energética, esse subnível, olha, é um subnível 3, enquanto aqui é um subnível 4. Esse aqui está mais longe do núcleo do que esse aqui. Né? Então, na distribuição eletrônica de cátions, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do átomo neutro, e a gente vai tirar elétrons da onde? Vai tirar os elétrons da camada de valência. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem aqui o zinco 2+, o zinco 2+, se ele tem carga 2+, quer dizer que ele tem 2 elétrons ao menos, então ele tem ao todo 28. Né? De onde a gente está tirando esses 2 elétrons? A gente está tirando os elétrons justamente desse subnível 4s. Então aqui eu estou eliminando esses 2 elétrons do subnível 4s. Quando a gente faz a distribuição eletrônica desse cara, então, vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tirou 4s2, a próxima vai estar em
3D10. Certo? Por que eu não posso fazer igual eu tinha feito para os ânions? Porque se antes de eu fizer a distribuição eletrônica do átomo neutro, eu já tirar esses 2 elétrons e eu fizer uma distribuição com 28 elétrons, na prática, de onde a gente vai estar tirando esses 2 elétrons? A gente vai estar tirando aqui. Né, porque o 4s a gente tem que passar primeiro por 4s para chegar no 3D. Então a gente ficaria 4s2, 3d8. E aí está errado. Né, porque a gente sabe na prática que os elétrons saem desse último, da camada de valência e não do último subnível. Tá? Então quando for fazer a distribuição eletrônica de íons, dos cátions, né, você pode fazer a distribuição eletrônica do átomo neutro e depois você corta os elétrons da camada de valência. Então aqui vão ser o 4s2. Né? Pode até deixar representado assim, tá? Não precisa reescrever cortando essa última camada. Pode fazer a distribuição do átomo neutro e aí faz um risco em cima daquela camada que está me mostrando que aquele elétron foi eliminado. Tá bom, gente? Essa é a explicação toda. Sei que ficou um pouco longo, para vocês verem tudo isso. Na aula seria mais dinâmico, a gente ia conversar um pouquinho mais, né, ia talvez usar uma aula inteira para essa explicação, mas ia ficar um pouquinho mais dinâmico, assim fica um pouquinho mais chato, mas espero que tenha dado para entender, tá? Então, podem fazer os exercícios da apostila, né? Na apostila a gente tem aqui nas páginas 256 e 255 e 256, a gente tem 4 exercícios que vão seguindo isso que eu acabei de explicar. Tá bom, gente? Sei que esse não é o jeito ideal da gente ter aula, mas espero que fique um pouquinho melhor do que o que a gente conseguiu fazer na semana passada, que não foi tão legal. Tá? Então, por favor, peço que vocês me deem feedback dessa aula, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, e sobre a própria gravação do vídeo, se ficou bom, se ficou ruim, tá? Desculpa o vídeo longo, essa matéria é um pouquinho mais complicada e ela exige essa atenção toda. Tá bom, gente? Então, beijo pra vocês e a gente continua conversando aí durante a semana nos bate-papos, nos fóruns, em todos os outros meios que a SAV dá pra gente. Beleza, gente? Beijão, então. Abraço.